Shingeki no Kyojin é uma obra escrita pelo renomado e respeitado ator japonês Hajime Isayama. A obra original e ilustrada pelo mesmo teve seu início no ano de 2009 e foi publicada até 2021 pela editora de mangás Besatsu Shonen Magazine. Sua adaptação para anime teve início em 2013, sendo a empresa Wit Studio a responsável pela produção da série animada até sua terceira temporada lançada em 2017. Ela também foi responsável pela produção de alguns OVAs, em parceria com o estúdio de animação Production IG. Sua quarta e última temporada, fragmentada em 4 partes, foi produzida pelo estúdio Mapa de 2020 até seu último episódio em 2023. Shingeki no Kyojin teve seu auge durante o lançamento de seu anime, entre 2013 e 2023, período este onde obteve a maioria de seus fãs, sendo um sucesso em audiência no Japão e convertendo uma multidão de fãs ao redor do mundo. Entretanto, em 2021, aconteceu algo que mudaria para sempre a imagem da história criada por Isayama, fazendo Shingeki no Kyojin passar de uma obra consagrada a mais uma história considerada um dos piores finais de todos os tempos. Nesse ano, foi lançado o último capítulo da obra em mangá, que foi mal recebido pela comunidade de fãs ao redor do mundo. A obra teve uma queda em sua reputação, devido ao capítulo 139 mostrar um final totalmente contrário ao que os fãs esperavam. A internet se movimentou para falar, e Shingeki no Kyojin, por um tempo, ficou entre um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, só que desta vez não foi por algo bom. Abre aspas. Teria sido bom se eu pudesse ter mudado o final. Escrever mangá deveria ser libertador, mas se eu tivesse completamente livre, deveria ter sido capaz de mudar o final. Eu poderia ter mudado e dito que queria seguir uma direção diferente, mas o fato é que eu estava preso ao que havia imaginado originalmente quando era jovem. E assim, o mangá se tornou uma forma de arte muito restritiva para mim, semelhante a como os enormes poderes que o Eren adquiriu acabaram restringindo. Esta fala é de uma entrevista do autor da obra ao jornal The New York Times em 2023. As reviravoltas em Shingeki no Kyojin foram além da tinta e o papel onde o autor criava a história. Neste vídeo, falarei por que, na minha opinião, Shingeki no Kyojin e seu autor receberam um nível de desaprovação, de certa forma, muito maior do que o merecido, até injusta, por parte da comunidade que consumia sua obra. Tudo isso por falta de informação e teorias da internet que imaginavam um final diferente do planejado pelo autor. Para contextualizar aqueles que não conhecem, Shingeki no Kyojin é uma obra complexa, que aborda vários temas como política, vingança, preconceito e uma dose transbordante de reviravoltas recheadas de brutalidade e violência. Embora seja uma animação, claramente foi feita para o público jovem adulto. Na história, nós acompanhamos a vida do garoto Eren Yeager e seus amigos Armin Arlelt e Mikasa Ackerman. Eles vivem em uma cidade rodeada por muralhas, muralhas estas que na verdade abriga toda a humanidade conhecida e existente. Estes enormes muros altos protegem a humanidade dos titãs. Titãs são seres humanoides gigantes, devoradores de pessoas. Eren é um garoto com uma filosofia própria, digamos assim, já que, enquanto seus amigos e parentes estão acomodados, vivendo dentro das muralhas sem saírem delas, Eren quer sair de lá, ver o que tem além das muralhas. Ele sonha em conhecer o mundo, sonho este que o levará a entrar na tropa de exploração. Falarei mais sobre eles depois. Em um dia qualquer, Eren, Armin e Mikasa estão sentados na rua, olhando o topo das muralhas enquanto conversavam. De repente, vem um estrondo, seguido de um raio que cai do céu no lado de fora das muralhas. Na sequência, surge um titã gigantesco, tão alto que passa a muralha e consegue ver o que tem dentro da cidade. Esse titã chuta um enorme portão que dava acesso da cidade para fora dos muros, fazendo com que os titãs menores passassem pela entrada e começassem a atacar, destruir e comer as pessoas por onde passavam. No meio desse caos, que vira a cidade, Eren tenta voltar para casa, e ao chegar lá, vê que uma pedra havia destruído sua casa onde sua mãe estava. Sua mãe Carla ainda estava viva, mas Eren e Mikasa teve que sair dali, sendo levados por um policial militar, amigo da família, já que os titãs tomaram conta da cidade.
Eren vê sua mãe ser deixada para trás. Incapaz de fugir, ela é devorada por um titã na frente dele, o que faz o jovem garoto presenciar uma das cenas mais horríveis que ele viu até aquele momento. O tempo passa. O pai do Eren desaparece, e ele começa a morar em um campo de refugiados ainda mais no interior da muralha. Aliás, são 3 muralhas, cada uma com seu nome: Maria, Rose e Sina. São muralhas que não só servem de proteção contra os titãs, como também é uma forma de segregar a população. No centro, o local mais protegido de todos, vivem os governantes, o rei e a classe alta da humanidade, totalmente o oposto daqueles que moram afastados do centro. Eren vivia em uma cidade na primeira muralha de defesa contra os titãs, a Muralha Maria. Algum tempo depois, Eren, Armin e Mikasa se alistam no exército como soldados, e daí ele consegue entrar na tão sonhada Tropa de Exploração, uma instituição militar com soldados muito bem treinados e bem armados que tem a missão de sair para fora das muralhas e explorar o terreno, matar alguns titãs, ser comido por outros e mapear toda a área em volta das muralhas, buscando por pistas sobre a origem dos titãs. Daí pra frente, o nosso trio de protagonistas passam por várias situações difíceis. Junto da tropa de exploração, eles matam titãs, resolvem mistérios, são devorados por outros titãs, descobrem traidores, são devorados por mais titãs, derrubam o governo com um golpe de estado, e assim a história continua até o capítulo 91 do mangá, ou o início da 4ª temporada no anime, onde a obra tem uma redefinição. A partir daqui, o Eren e as pessoas dentro das muralhas, que são chamados de Eldianos, descobrem que a humanidade não foi totalmente extinta e que existe um complô por parte de várias nações do mundo para destruir as pessoas que vivem dentro das muralhas. Ao saber disso, Eren, que já é um adulto, fica totalmente revoltado e decide de forma unilateral destruir toda a humanidade fora das muralhas. Se eles querem nos destruir, vamos destruí-los primeiro. Essa é a principal missão e ideologia que o Eren adota, fazendo praticamente uma marcha mundial com titãs colossais controlados por ele, que pisotearia todo o planeta e eliminaria as plantas, os animais e toda a humanidade fora da ilha de Parades. A partir daqui, Shingeki no Kyojin começa a ficar controverso para o público. O Eren tenta destruir o mundo, é impedido de fazer isso pelos seus amigos, que o matam. Os titãs desaparecem e o restante da humanidade que sobreviveu ao estrondo tenta reconstruir a civilização destruída por Eren Yeager, que se tornou um vilão para o mundo, mas um herói, praticamente um salvador para os Eldianos de Parades. Falando assim, o final de Shingeki no Kyojin parece mais um final quase genérico de obras shonen, onde os personagens principais derrotam o vilão, salvam o mundo e tudo acaba bem. Mas algumas coisas não foram bem explicadas, ou simplesmente não foram explicadas no final da obra. Primeiro, que a 4ª temporada foi a mais apressada de todas. Sim, a temporada com mais episódios foi a que teve menos tempo para contextualizar para o público o que estava acontecendo. Esse é, talvez, o fator mais decisivo quando estamos criando uma história. Criar uma história curta, do início ao fim em um mês, é diferente de criar uma história de uma década de produção, e foram 12 anos de publicação de Shingeki no Kyojin. Apesar do autor ter falado em entrevista que o final da obra não mudou muito em relação à ideia inicial, lá em 2009, é praticamente certo de que a construção dela durante esses 12 anos mudou drasticamente nos bastidores. Porque para o autor criar uma obra, ele consegue definir como ela vai começar e até imaginar como ela vai terminar, mas quase impossível determinar logo de início como tudo isso vai se desenrolar. Talvez, quando o Isayama definiu o final da obra, até imaginou como seria o desenrolar da história, mas à medida que o tempo vai passando, a pressão colossal que é a demanda de trabalho de mangás no Japão, a recepção do público a cada capítulo publicado e, acima de tudo, a mudança de mentalidade do autor, é impossível você passar mais de uma década produzindo uma única obra e no final ter as mesmas ideias, conceitos e ponto de vista que te motivou a iniciar. As pessoas mudam constantemente, mudam de ideia, opinião, valores e como enxergam o mundo ao seu redor. E com os autores não é diferente. Se tem uma coisa que você vai ouvir de autores que criaram obras que foram serializadas por anos, é que eles não são mais a mesma pessoa, ou que têm as mesmas ideias de quando começou a história.
e o criador de Shingeki no Kyojin passou por isso, mas ele já tinha um final meio definido para a obra, então ele tinha que se arranjar o melhor possível para a história terminar do jeito que foi inicialmente planejado. E vou te dizer, é muito difícil, se não impossível, você planejar uma história longa do começo ao fim sem fazer algumas alterações que, às vezes, parecem necessárias para o momento, mas que no final se tornam um problema colossal para corrigir ou encaixar no enredo inicial. Muitas vezes, a história nem vai terminar como você imaginou. Às vezes, o final será totalmente diferente do planejado, porque, com o desenrolar da história, foram necessárias fazer alterações que resultaram em um final praticamente novo. Quando se cria uma história, você quer que as pessoas leiam, que elas conheçam e gostem do que você fez. Isso é algo que fazemos de forma inconsciente. Queremos ser aceitos pela comunidade em que vivemos. É uma necessidade humana, e o autor quer que sua obra seja aceita pelos seus fãs. Até aí, nenhum problema. Mas quando o autor passa a prestar muita atenção no que os fãs estão falando sobre sua obra, as teorias que eles criam, os personagens e os momentos que mais amaram ou odiaram, é quase como se algo dentro de si te dissesse o que fazer ou o que não fazer dali para frente. Afinal, você é o autor. É você quem decide o que entra e o que sai da obra. Às vezes a empresa que você publica também decide, mas não vem ao caso agora. E, dado que a principal rede social que os autores usam para ver o que seus fãs estão falando é o Twitter, podemos ter uma ideia de como isso pode afetar o autor em relação à sua obra. Uma situação parecida aconteceu com o autor da obra Jujutsu Kaisen, onde o Gege Akutami confessou que dava atenção até demais para o que a fandom de Jujutsu falava, e o final da obra sofreu a mesma recepção de Shingeki no Kyojin. Isso ensina o quão perigoso é o autor dar atenção a todas as opiniões da internet, sendo que a maioria delas são negativas sobre a obra, já que é isso que faz as redes sociais e a sua história ter um engajamento. Briga. Você já deve ter ouvido de algum artista que, para fazer uma obra genial, ele precisou se isolar por um período, parar de ver redes sociais e interagir o menos possível com seu público. Isso acontece com bastante frequência na música, e depois de um tempo, ele lança um trabalho com muita qualidade. Embora se isolar assim seja algo que realmente te faça focar em sua arte, te mostre coisas que você não percebia e permite se aprofundar em um conceito com mais intensidade, isso não é muito comum com os artistas de mangá, já que a sua obra é lançada de forma semanal ou mensal, dependendo do contrato com a editora. É inevitável ele não receber feedbacks quase que diários sobre como o capítulo mais recente foi recebido pelos fãs, obrigando o artista a fazer adaptações necessárias não previstas por ele, não só por pressão do público, mas também da empresa de mangás, que obviamente não vê com bons olhos quando uma obra começa a vender menos que o esperado. Mas isso quer dizer que o final de Shingeki no Kyojin é ótimo, muito bom ou perfeito? Claro que não. O final de Shingeki no Kyojin tem seus problemas, alguns deles ridículos, mas seria impossível esperar algo diferente depois de 12 anos de publicação. Ah, mas poderia ter feito melhor. Absolutamente tudo pode ser feito melhor. É impossível para o ser humano criar algo perfeito, mas é possível aprimorar algo já criado. Mas a ideia de que o final de Shingeki no Kyojin estragou toda a obra, como muitos falam por aí, é totalmente infundada. Assim como Jujutsu Kaisen, que sofreu do mesmo veneno, ainda assim continua sendo uma obra muito relevante, icônica e que será lembrada por um bom tempo. Também existia a questão de Shingeki estar em alta quando saiu seu último capítulo. É capaz das próximas gerações que assistirem Shingeki no Kyojin nem darem tanta atenção aos problemas apontados no final.